Cássio Turati. Seja bem-vindo ao meu canal Direito e Dinheiro. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de estratégias de investimento, mais especificamente sobre buy and hold. Como que funciona o buy and hold? Primeiro, o que é o buy and hold? Vou traduzir o nome, essa frase em inglês para o português. Nada mais do que comprar e segurar, ou comprar e guardar. Essa é a ideia. Então imagina o seguinte: você vai começar a investir. Então você vai pesquisar aí no YouTube, na internet, você vai achar milhares e milhares de informações a respeito de buy and hold e outros tipos de investimento. E aí fica a pergunta: por onde eu começo? Então a primeira coisa é você ter uma estratégia. Sem uma estratégia, sem um plano de ação, fica muito difícil, porque você vai ser engolido pelo volume de informações que você vai encontrar no mercado. Então fica difícil. Então, eu vou falar hoje de buy and hold, apenas dessa estratégia. Se ela, talvez ela encaixe no seu perfil, talvez não. Você que vai ter que analisar aí com calma como e aonde você vai investir seu dinheiro. Então vamos lá. Sabendo que buy and hold é comprar e guardar, já tem o conceito do que é essa estratégia de investimento. Agora vamos trazer para o mundo real. Vamos pegar um exemplo. Imagina o seguinte: você tem um determinado dinheiro e você vai comprar um ativo, por exemplo, ações na bolsa de valores através de uma corretora. Você vai lá e compra X reais da empresa X. O que você espera? Você espera que aquela ação lhe traga resultados. Não é isso? É o que todo mundo espera. Isso pode acontecer, como não pode acontecer. Lembrando que ações, é um ativo de renda variável, que oscila todos os dias. Mas nós estamos falando de buy and hold, ou seja, nós vamos comprar a ação hoje e vamos deixá-la na carteira, no portfólio, por bastante tempo. Isso é buy and hold. Agora, você pode estar se perguntando: mas por quanto tempo eu tenho que deixar essa ação? Não existe essa resposta. Cada analista, cada corretora, os analistas autônomos, cada um vai falar uma coisa diferente. Você tem que assimilar essa questão. Eu entendo que pelo menos, para ser buy and hold, pelo menos tem que segurar a ação na carteira pelo menos uns 10, 15 anos. Isso é bastante tempo, isso é tempo, 10, 15, 20 anos. É óbvio que se você comprou ações de uma determinada empresa e essa empresa ela não está gerando resultados positivos, é evidente que você tem que trocar, tem que substituir. Mas a ideia do buy and hold é comprar ações e segurar no portfólio. É como se você fosse, aliás, na verdade, quando você faz isso, você está se tornando sócio daquela empresa, daquela determinada empresa. Mesmo que seja numa fração muito pequena, você é sócio da empresa. Diferente de outras estratégias, no buy and hold, você não vai ficar olhando a todo momento a cotação da empresa, você não vai ficar acompanhando o mercado, as notícias, porque a cada segundo tem uma notícia nova que influencia no mercado de ações. O buy and hold é uma estratégia adequada para aquelas pessoas que não têm muito tempo disponível, não têm muito tempo sobrando. Por quê? Dependendo da estratégia que você adota, como investimento ou até como especulação, você vai ter que dedicar muito tempo, foco e energia para acompanhar essa estratégia, Então, o buy and hold, você não precisa fazer isso. É lógico que você vai acompanhar a empresa, como eu disse agora há pouco.
Você virou sócio da empresa, você tem uma pequena fração dela, mas tem. Então você tem que acompanhar, mas menos, uma vez por ano, uma vez a cada trimestre, na apresentação dos resultados da empresa, nos demonstrativos, no balanço. Então, você consegue ter o investimento e não perder tempo em análise diária daquela ação. Imagina o seguinte, se você tem 15 ações na sua carteira, imagina quanto tempo você vai gastar diariamente para analisar todo dia, ver a cotação, ver as notícias do mercado. Aquilo vai deixando você louco. Então, se você não tem muito tempo, talvez o buy and hold seja uma boa estratégia de investimento. Porque aí você consegue, ao mesmo tempo que você tem um determinado valor investido em algumas empresas, né, comprando ações dela, você consegue ter tempo para trabalhar, que é o principal meio de renda que você tem, seja autônomo, seja funcionário, vai encaixar na sua realidade. Você vai ter tempo, se é casado, você tem que dedicar tempo para a família, para filho, para a esposa, senão o divórcio vem na certa. E você tem que fazer esse balanceamento, né, para valer a pena, senão não vale a pena dedicar uma parcela do seu tempo a esse tipo de situação, a tipo de investimento, né, seja em buy and hold. O dinheiro talvez que você ganhe não vai servir para muita coisa, né? Então você tem que focar, você tem que balancear. Por isso que o buy and hold é uma estratégia, no meu ponto de vista, interessante. Atenção, só invista em renda variável aquele dinheiro que, se você perder 100% dele, zerar, perder tudo, ele não vai fazer falta na sua vida. Pensa nisso antes de colocar dinheiro em renda variável, se é um dinheiro que você depende dele, porque senão você vai ter sérios problemas lá na frente, se acontecer alguma coisa errada e você perder esse dinheiro. E se você não tem reserva de emergência, não é hora de investir. Eu vou deixar aqui na descrição, eu tenho um vídeo sobre reserva de emergência, assista ao vídeo para você ver o que é e como conseguir se reeducar para ter essa reserva, e aí sim você começar a investir, seja em renda fixa, nós estamos falando de renda variável, em renda variável para tentar buscar uma rentabilidade maior, correr um pouco mais de risco, mas atenção, tenha sua reserva de emergência antes de começar a investir. E se você tem dívidas, nem comece a investir, você tem que se livrar das dívidas para depois começar a pensar em investimento. Se livra das dívidas, enquanto isso vai estudando, vai adquirindo informações, cada vez mais informações sobre os diversos tipos de estratégias, que aí sim, a hora que você estiver livre das dívidas, você vai ter um pouco de bagagem para começar a investir e errar menos dentro do mercado e, consequentemente, evitar prejuízos, ter um controle dos seus riscos. Na estratégia de buy and hold, os resultados vêm para você de que forma? Em pagamento de dividendos, em pagamento de juros sobre capital próprio e também na potencial valorização das ações com o passar do tempo, com o passar dos anos. Então você tem 3 possibilidades de rendimento. Eu vou citar um exemplo aqui. O maior investidor da Bolsa Brasileira, pessoa física, CPF, utiliza a estratégia de buy and hold. Ele investe em ações há 3, 4, 5 décadas. Então, se uma pessoa com essa capacitação, com toda essa bagagem, ele foi por esse caminho, alguma coisa de interessante tem nessa estratégia, alguma coisa ele está ensinando para nós aqui de baixo, pequenos investidores, do que caminho seguir, sem deslumbramento, sem achar que vai fazer uma jogada e vai ficar milionário. Muito cuidado com isso. Esse é o canto da sereia e é fácil a gente ser hipnotizado por ele. Essa foi a dica de hoje. Se inscreva no canal,
clique no sininho para receber as atualizações, deixe seu comentário, sua dúvida aqui embaixo. E é isso aí.